Então é o seguinte, o objetivo de hoje é a gente discutir espaços vetoriais, né? Então a gente começa aí com uns exemplos, definições e tal, aí o conceito de subespaço vetorial, espaço Lie, coluna de matriz, que é algo importante também. Depois a gente discute o conceito de dependência linear, independência linear, base, dimensão, mudança de base. E, por último, eu quero discutir um pouquinho de produto interno, ortogonalidade, alguma coisa que também é importante nesse contexto de espaços vetoriais, tá? Então, esse conceito de espaço vetorial é, na verdade, o conceito básico dentro da álgebra linear. É o ambiente de trabalho na álgebra linear é justamente o espaço vetorial. A álgebra linear, ela essencialmente estuda funções com uma característica especial, que são as funções lineares, e o ambiente, o domínio dessas funções, o lugar onde a gente consegue definir essas funções, são justamente os espaços vetoriais. Tá? Então, vamos lá. Eu vou começar discutindo aqui. Mostrando alguns conjuntos, né? Por exemplo, esse conjunto aqui, o R6. Por que o R6? Por que você não pegou o Rn geral, o R2, que é o conjunto dos pares ordenados, que representa-se pelo plano, ou o R3, que é o conjunto das triplas, que se representa pelo espaço nosso tridimensional? Bem, enfim, por algum propósito, mais tarde, talvez fique claro por que eu escolhi aqui o R6 para servir de exemplo. Mas, obviamente, que vocês podem pensar no R5, no R10, no R1000, no R500, no R2, no R3, tá? Mas, por exemplo, o R6 é um conjunto das sextuplas ordenadas. Um outro conjunto aqui, que também a gente já tem visto, a gente já conhece, né? Que é o conjunto das matrizes 2 por 3. Por que eu não escolhi também matrizes genéricas M por N, ou matrizes 2 por 2, ou matrizes 3 por 3? Também tem algum motivo por trás, depois a gente entra nessa discussão. Mas, por enquanto, só encare como um exemplo que eu escolhi, e eu escolhi o 6, eu escolhi o 2 por 3, por enquanto, porque eu quis escolher assim, tá? Um outro conjunto, o conjunto dos polinômios de grau menor do que 6. Ou seja, o conjunto de todos os polinômios com coeficientes reais com grau menor ou igual a 5. Eu vou preferir falar grau menor do que 6, dá na mesma falar grau menor ou igual a 5. E aqui, de novo, também, alguém poderia estranhar, por que você não denota isso por P5, que é o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a 5? Por que você chama de P6 e chama de conjunto dos polinômios de grau menor do que 6, já que é menor ou igual a 5, por que não chamar menor ou igual a 5 e denotar por P5? Também tem algum motivo especial por trás disso. Tá? Bem, então, a gente está vendo aqui alguns exemplos de conjuntos, né? Um conjunto de sextuplas, um conjunto de matrizes, um outro conjunto cujos elementos são polinômios. Aqui um conjunto de funções. Funções, esse C2 aí, esse C caligráfico 2, significa de classe C2. E de classe C2 significa que são funções que têm derivada primeira, derivada segunda, e a derivada segunda é contínua, tá? Aquele conceito de derivada e continuidade lá do cálculo 1 é o conceito básico que provavelmente apareça aqui em alguns exemplos. Tudo bem? E o que é esse conjunto U? O conjunto de todas as funções que são diferenciáveis aí, né? Duas vezes diferenciáveis, duas vezes continuamente diferenciáveis, e cujas derivadas cumprem essa equação. O que é essa equação aí que está aparecendo? 2f' mais 3f... Não, 2f duas linhas mais 3f' menos f igual a zero. O que é isso aí? Que conjunto é esse? O que diz essa equação? O que é essa equação aí? Podem falar, pessoal. Eu gosto até que vocês se manifestem, até para que eu tenha certeza que está tudo ok, que vocês estão aí mesmo.
quer dizer Não que é uma esquece. equação. Isso? Como? Qual é a pergunta? O que é essa equação aí? É uma equação diferencial. Exatamente. Então, esse conjunto U nada mais é do que o conjunto solução de uma equação diferencial. Quantas funções f são soluções dessa equação diferencial? O conjunto de todas elas eu estou chamando de U, e é um conjunto cujos elementos são funções. Tá? Então, veja, a gente está vendo aqui vários tipos de conjuntos com naturezas totalmente diferentes, completamente diferentes. Um outro conjunto, o que eu estou denotando por N de A, eu já vou usar a notação e a terminologia que vai aparecer em todo o curso de álgebra linear, tá? Então, eu vou usar essa notação que vai ser indicada por núcleo de A, tá? Núcleo da matriz A, e essa notação com esse N caligráfico vai ser uma notação padrão ao longo de todas as aulas. Então, esse conjunto N de A é um conjunto que está no R4, são todos os vetores do R4, ou seja, vetores 4 por 1, tais que A vezes esse vetor é igual ao vetor nulo. Então, esse zero que aparece aqui é o vetor nulo, a matriz A, 2 por 4, multiplicando por um vetor do R4, vai dar um vetor nulo 2 por 1. Então, isso aqui, o que é? Esse conjunto N de A, núcleo de A, que eu estou chamando, para uma matriz A fixada. É o conjunto solução de um sistema de equações lineares homogêneo. Homogêneo é porque tem zero no segundo membro aqui, tá? Então, núcleo de A nada mais é do que o conjunto solução de um sistema de equações lineares homogêneo. E esse é um conjunto que, nesse caso aqui, para uma matriz 2 por 4 fixada, o sistema, nesse caso, tem duas equações e 4 incógnitas. Tá? Então, o exemplo 5 nada mais é do que um conjunto de vetores do R4 que satisfazem duas equações nas 4 incógnitas. O conjunto W é o conjunto de combinações lineares de vetores U e V fixados. Tá? Então, fixe U e V no Rn. Rn quem é? Pode ser o R5, o R10, o R1000, o R100, não importa aqui. Tá? Aqui eu deixei bem genérico. Fixe dois vetores no Rn e considere todas as combinações lineares desses dois vetores. Todas. Onde os coeficientes C1 e C2 variam livremente nos reais. Isso forma um conjunto. Esse conjunto eu estou chamando de W. Também, então aqui a gente tem mais um conjunto, o sexto da lista, completamente diferente dos demais. Só um detalhe, pessoal, se esses U e V fossem dois vetores no R3, imagine que U e V são dois vetores no R3. O que é esse conjunto W, geometricamente? Eu estou dizendo aí que é o conjunto de todas as combinações lineares, né, que aí a gente chama de combinação linear, de U e V. Então, vamos imaginar um exemplo para ter uma interpretação geométrica. U e V no R3, dois vetores no R3. O que vai dar esse conjunto W geometricamente? Um plano no Rn que passa pela origem? Isso, um plano, no caso, no R3, né? Se a gente pegou dois vetores no R3, vai dar um plano no R3 que passa pela origem. No Rn, de forma genérica, a gente pode não enxergar geometricamente, mas a gente pode dizer que é um subespaço gerado por esses dois vetores. Então, esse conceito de subespaço gerado, que generaliza o conceito de plano, a gente vai ver também na aula de hoje. Esses dois últimos exemplos são exemplos que eu vou só constar aqui, vou comentar rapidamente, mas não vão ser objeto de trabalho na nossa disciplina, tá? Eles só constam aqui para vocês terem noção de que existem exemplos que têm alguma coisa em comum com os anteriores, mas tem outras coisas que não são comuns e que daí não são objeto de trabalho da nossa disciplina. Isso consiste de outras disciplinas mais gerais, onde a dimensão dos conjuntos é infinita, etc. Mas, de qualquer modo, eu só vou comentar rapidamente sobre esses dois conjuntos. O S, é o conjunto 7, é o conjunto de todas as sequências. Então, aqui xk, esse k não é uma potência, tá, pessoal? Esse k aqui é um índice, um superíndice, que eu vou chamar de índice. É um índice K que varia nos naturais, então eu tenho um x1, tenho um x2, tenho um x3, tenho um x4.
E cada xk desse, o x1, o x2, x3, x4, é um vetor do Rn, tá? Então, isso aqui é uma sequência no Rn. Vamos pensar que n é o R2, que n é 2, então aqui a gente está no R2. Então, aqui a gente tem uma sequência de pares ordenados. Cada xk é um par ordenado, e eu tenho uma sequência de pares ordenados. Mas, de forma genérica, aqui a gente tem uma sequência no Rn. E dizer que xk, essa flechinha 0, quer dizer que xk converge para 0. Eu espero que vocês tenham tido alguma base de sequências num curso de cálculo, mas se não tem, não precisa se preocupar, porque eu não vou trabalhar esse tipo de conjunto aqui em álgebra linear, é só para constar, né? Então, aqui é um conjunto de sequências, e essas sequências convergem para 0. Todas as sequências do Rn que convergem para 0. Isso dá um conjunto com um monte de sequências, um monte, né? E é um conjunto, enfim, um conjunto da nossa lista. E o último dessa lista aqui é o conjunto de todas as funções contínuas. Esse C0 aqui significa contínua. C2, que aparece aqui em cima, significa 2 vezes com derivada segunda contínua. Se fosse C1, é derivada primeira contínua. E C0 é a própria função contínua. Então, esse conjunto C é o conjunto de todas as funções contínuas. Pois bem, a gente tem aqui 8 conjuntos completamente distintos, de naturezas completamente diferentes, né? Um conjunto de sextuplas, um conjunto de matrizes, um conjunto de polinômios, um conjunto de funções, soluções de uma equação diferencial, etc. Um conjunto de sequências. São completamente distintos. Porém, eles têm alguma coisa em comum. Todos eles. Todos esses 8 conjuntos são exemplos de um certo conceito, que é o conceito de espaço vetorial que a gente vai trabalhar hoje, tá? Essa estrutura algébrica comum que todos eles têm é justamente o que a gente vai definir agora, espaço vetorial, tá? Então, o conceito de espaço vetorial é um conceito algébrico, é um conceito que, de certo modo, ele abstrai, ele genera um monte de coisas. Então, todos esses exemplos que a gente está vendo aqui, eles podem se encaixar dentro de uma mesma estrutura algébrica. E para que isso? Por que não analisar particularmente cada um deles, com as suas propriedades, etc.? Ora, justamente porque tudo que a gente conseguir estabelecer de definições, propriedades e conceitos para espaços vetoriais gerais, automaticamente vão valer para todos esses 8 exemplos e para infinitos outros exemplos que a gente possa discutir, apresentar e se deparar com, tá bom? Então, essa que é a ideia, é discutir uma estrutura algébrica e propriedades, etc., genéricas, e elas vão se aplicar para qualquer um desses exemplos. Então, tudo que se você estiver trabalhando lá com funções, soluções de uma equação diferencial, você já sabe que isso aí vai ser dotado de uma estrutura e vai ter certas propriedades. Você não precisa provar tudo de novo que você provou no R3, provar tudo de novo para o R4, para o R5, para o R2 por 3, para o P6, para o U, para o N, para o W, S e C. Tá? Então, essa que é a ideia. Então, a definição. Bem, pessoal, hoje eu acho que realmente começa uma coisa mais abstrata, né? Quem nunca estudou álgebra linear na vida, essa aula de espaços vetoriais é uma aula realmente abstrata. E eu vou partir do pressuposto que vocês já têm uma base de álgebra linear. Então, aqui nada talvez seja novo. Mas, de qualquer modo, talvez o enfoque para alguém que tenha feito um curso de engenharia, por exemplo, esse enfoque pode ser totalmente novo. Tá? E vocês vão perceber já já que vai ser um enfoque bem teórico. Então, o que é um espaço vetorial? Um espaço vetorial é uma estrutura algébrica que consiste de 3 coisas. Um conjunto não vazio, onde você pode definir 2 operações. Uma operação de adição, que pega 2 elementos desse conjunto. Por isso esse V é cartesiano V, tá? Uma operação de adição que pega 2 elementos desse conjunto e transforma num outro elemento do conjunto. E uma operação que está indicada por esse pontinho aqui, ó, que vai aparecer aqui, vai aparecer no próximo slide, e depois eu nem vou usar mais o pontinho, porque ele vai simplesmente ficar representado por um espaço vazio entre 2 coisas. Tá? Vai ficar claro essa operação de multiplicação por escalar, onde ela aparecer, mesmo sem esse pontinho
explicitamente. Mas aqui estou indicando esse pontinho para indicar uma função que pega um escalar real e um vetor e um elemento do conjunto V, faz a multiplicação por escalar, opera e transforma num elemento de V. Bem, mas para ser espaço vetorial não basta o conjunto ter as duas operações bem definidas, nesse sentido aqui. Elas precisam também satisfazer 8 propriedades, tá? Basicamente, essas 8 propriedades são propriedades que a gente conhece, talvez a maioria delas, desde criancinha, tá? Comutativa, associativa, elemento neutro, etc. São essas as propriedades que a gente ouve falar desde que é criança, tá? Só que aqui, obviamente, que elas estão num contexto um pouco mais geral, né? A primeira delas é a propriedade, ou uma delas, né? Primeira aqui na minha lista, né? Uma delas é a associativa, ou seja, tanto faz você somar os 2 primeiros, depois com o terceiro, ou os 2 últimos e depois com o primeiro, né? Então, a adição tem a propriedade associativa, propriedade comutativa, e existência de um elemento nulo nesse conjunto, ou seja, um elemento que somado com qualquer outro dá qualquer outro, a existência de um elemento oposto, ou seja, um elemento que somado com qualquer outro dá um nulo, né? Dado qualquer elemento do conjunto, deve existir um elemento que somado com ele dá um nulo. Vocês já podem ir imaginando todos aqueles 8 exemplos do slide anterior, que todos eles cumprem essas propriedades todas, tá? A gente já volta neles. A distributiva, em relação à soma de vetores, aqui U e V e W serão chamados vetores, o espaço vetorial é o conjunto que vai ter as 8 propriedades. Os elementos desse espaço vetorial, de forma genérica, a gente vai chamar de vetores. Pessoal, eu estou falando rápido e vocês, por favor, interrompam, perguntem, deem um grito aí a qualquer momento, tá? Então, aqui a 5 é a propriedade distributiva em relação à soma de vetores. Tem uma distributiva que deve valer também em relação à soma de escalares. Aqui, R é o conjunto de escalares, os reais. K e L representam 2 escalares genéricos. Alguém poderia perguntar, por que o R de reais? Porque é, digamos, a álgebra linear básica que a gente vai trabalhar aqui. Mas dá para fazer uma álgebra linear onde esses escalares estão num conjunto diferente? Dá. Por exemplo, os complexos. Uma álgebra linear sobre o conjunto dos números complexos? Dá. Então, no lugar do R aqui de reais, poderia ser os complexos. Dá para generalizar mais ainda? Dá. Poderia aqui no lugar de R ou dos complexos, colocar aqui um conjunto que eu posso chamar de escalares também, mas é um conjunto mais geral, chamado corpo de escalares. Mas eu não vou, definitivamente, eu não vou esse nível de discussão tão profundo, eu vou ficar com R. Então, o nosso corpo de escalares vai ser o conjunto dos reais. Então, a gente chama de espaço vetorial real, ou espaço vetorial sobre o conjunto dos números reais, tá? Mas só para vocês terem ciência, aqui no lugar do R poderia ser uma coisa mais geral. Então, aqui, distributiva em relação a escalares. Tem que valer uma propriedade associativa em relação à multiplicação de escalares por vetor. Então, aqui K e L são escalares, U é um vetor. Então, eu quero multiplicar tudo, tanto faz multiplicar os escalares e depois com o vetor, ou multiplicar um escalar pelo vetor e depois pelo outro escalar, tá? Ou inverter os escalares ali, a ordem, tanto faz. E a última propriedade que caracteriza espaço vetorial é que tem que existir um elemento neutro para multiplicação por escalar, tá? Bem, a gente pode estar pensando, mas essas operações já não são triviais? Bem, as usuais são, mas tem espaços vetoriais onde as operações de adição e multiplicação por escalar não necessariamente são aquelas usuais que a gente conhece, são operações diferentes. Às vezes, dependendo do espaço vetorial, essas operações podem ser mais convenientes que sejam diferentes das usuais. Mas também não vai ser esse o foco da nossa aula, nem da disciplina. Eu vou focar nas operações usuais mesmo. Então, por exemplo, no R6, dá para definir uma adição no R6? Dá, né? Dá. Uma adição. Somar sextuplas ordenadas, você soma termo a termo. Multiplicar por escalar. Pode multiplicar o escalar por cada componente. Nesse outro conjunto de matrizes, dá para definir uma operação de adição, uma operação de multiplicação por escalar.
Eu não vou pôr aqui, mas fica como tarefa vocês verificarem alguns, que cada um desses conjuntos aqui cumpre todas aquelas propriedades. Mesmo esses 7 e 8 aqui, que são conjuntos mais estranhos, né, conjunto de sequências ou conjunto de funções, cumprem aquelas propriedades. Eu posso definir soma de funções, multiplicação de escalar por funções, quando eu multiplico uma função por um escalar vai ser contínua, quando eu somo duas funções contínuas, o resultado é uma função contínua. Enfim, todos esses exemplos são espaços vetoriais. Em todos esses exemplos aqui, a gente pode definir uma adição, uma multiplicação por escalar, e essas 8 propriedades são satisfeitas. Eu vou rapidamente discutir alguns deles e algumas das 8 propriedades. Obviamente que eu não vou varrer as 8 propriedades, mas vou discutir algumas delas para alguns desses exemplos. Por exemplo, aquele do P6, conjunto dos polinômios de grau menor do que 6, né? O conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a 5. Esse conjunto tem uma adição, né? Como que você soma 2 polinômios? Basta somar os coeficientes. Como que você, qual é o papel da variável t aqui nessa conversa? Qual é a importância da variável t? Nenhuma, nenhuma. O que importa aqui para definir esse conjunto de polinômios são os coeficientes, tá? Então, veja, dados 2 polinômios, como que você define a soma? Simplesmente somando os coeficientes. A variável t aqui não tem papel importante, nenhum. Tá? Uma daquelas 8 propriedades, distributiva em relação à soma de vetores. Então, P e Q aqui são os elementos do meu conjunto, que eu vou chamar de vetores. Distributiva em relação à soma de vetores significa a gente provar que um escalar multiplicado por uma soma de 2 elementos, P e Q, vai dar o escalar vezes o primeiro, mais o escalar vezes o segundo. Tá vendo que o pontinho aqui eu já suprimi, eu já deixei de escrever, ó, esse pontinho aqui, ó, esse pontinho aqui que indica a multiplicação por escalar, tá vendo aqui, ó, o escalar vezes U, o escalar vezes Z, aqui eu deixei explícito, mas eu já tinha dito, né, que eu ia suprimir isso, até por questão de notação, de simplificar, para não ter que ficar escrevendo esse pontinho a todo momento, eu suprimi. E é isso que vai acontecer mesmo ao longo aí do resto da aula. Então, por exemplo, isso aqui ó, é uma tarefa simples de vocês verificarem que vale a distributiva, tá? É só você fazer. O que é P mais Q de T? É o que está aqui em cima. O que é multiplicar por K? Como que eu multiplico um escalar por um polinômio? É multiplicar esse escalar por cada coeficiente. Ora, mas daí vai ficar o escalar multiplicado por cada coeficiente? Aí você usa a distributiva de números reais que você aprendeu lá no Jardim 3. E pronto. Basicamente é isso que você vai fazer para completar aqui como tarefa. Quem é o elemento neutro desse conjunto de polinômios? É o polinômio nulo, né? O polinômio onde todos os coeficientes são iguais a zero. Qual é o oposto do polinômio 5 mais 3t? Em P2. É o polinômio menos 5 menos 3t. Ou seja, é só você pegar os coeficientes e pegar os opostos. Percebe? Então, é muito simples você ver quais são as operações e ver que aquelas propriedades são satisfeitas. Eu sugiro que vocês façam isso para alguns exemplos. É instrutivo fazer pelo menos uma vez na vida. Depois, obviamente, que a gente acaba não tendo mais paciência, né? Vamos ver rapidamente um outro exemplo. Funções de classe C2, soluções dessa equação diferencial. Ora, dadas as duas funções aqui nesse conjunto U, a soma delas está bem definida. Por quê? Porque se duas funções são de classe C2, se duas funções são diferenciáveis, a soma é diferenciável. Se duas funções têm derivada segunda, a soma tem derivada segunda. Se a derivada segunda é contínua, a soma das derivadas, a derivada da soma é a soma das derivadas, e a soma de funções contínuas é contínua. Então, por conta das propriedades lá de cálculo 1, a gente vê que, pegando dois elementos do conjunto U, a soma está bem definida em U. Opa, peraí. Isso aqui só está dizendo que a soma está bem definida, mas não está dizendo que a soma cumpre a equação. Bem, dá para ver. De novo aqui, eu não vou fazer os detalhes, mas já falei, e os detalhes vocês podem escrever em casa, né, depois. A derivada da soma é a soma das derivadas, então você pode completar rapidamente e perceber que a soma de FG também cumpre a equação diferencial, ou seja,
2 vezes a derivada segunda, mais 3 vezes a derivada primeira, menos a função, vai dar 0. Tá? Então, você completa isso depois. Quem é a função nula? O elemento neutro para a operação de adição é a função nula. Quem é o oposto de uma função f? É a função menos f. Então, veja que não é difícil você verificar que esses exemplos são espaços vetoriais, que cumprem aquelas 8 propriedades, que a soma está bem definida, que a multiplicação por escalar também, que as 8 propriedades são satisfeitas. Não é difícil, não exige, digamos, raciocínio, exige só paciência, lápis, papel, caneta, muito lápis, muito papel, muita caneta e paciência. Só isso que exige, porque é mais trabalhoso do que complicado, tá? E análogamente agora para vários exemplos. Aqui eu vou passar mais rápido, tá, pessoal? Vou passar mais rápido, ó. O conjunto solução do sistema x igual a 0, né? Também, dadas duas soluções, a soma vai ser uma solução pela distributividade da multiplicação de matrizes, tá? Esse exemplo também você pode verificar rapidamente que dados 2 elementos que são combinações de u e v, né? O x e o y, a soma x mais y também vai ser, e que vai cumprir aquelas propriedades todas lá. Então, de novo, aqui, como eu disse, são exemplos que eu sugiro que vocês tentem escrever um pouquinho. Não exigem muito raciocínio, mas sim paciência, lápis e papel. Tá? Sequências também, se 2 sequências convergem para 0, a soma converge para 0, e assim por diante. Tá? Então, tem vários exemplos aqui, então vocês têm muita tarefa. Aliás, pessoal, é o seguinte, a lista de exercícios 2, assim que eu conseguir, eu vou publicar. É que eu tive um problema no meu computador, eu perdi, por enquanto, não estou com acesso ao meu HD, então eu não tenho como pôr aquela lista. Mas vocês vão ter bastante tarefa só nesses slides, só nas entrelinhas desses slides, nas coisas que ficaram pendentes aqui nesses slides, vocês vão ter tarefa suficiente para se distrair um bom tempo aí, tá? Bem, o outro conceito fundamental que entra de forma muito natural é o seguinte, deixa eu voltar num exemplo aqui, ó. Nesse exemplo. Esse exemplo aqui, ó, o N de A, que eu estou chamando de núcleo de A, é um conjunto que está dentro de um outro conjunto, né? O N de A está dentro do R4, concorda? Porque o N de A são todos os vetores do R4, que cumprem uma certa condição. Como essa matriz aqui é 2 por 4, certamente esse N de A não vai ser todo o R4, vai ser um subconjunto do R4, não vai ser todo o R4. Poderia ser, até poderia ser, mas enfim, nesse exemplo não vai ser. Então aqui o N de A é um subconjunto do R4. O próprio R4 já é um espaço vetorial, mas esse N de A gente acabou de listar como um exemplo de espaço vetorial também. Então o N de A é um espaço vetorial que está dentro de um outro espaço vetorial. Pois bem, aqui tem um exemplo de subespaço. Tá? Então, o conceito de subespaço nada mais é do que um subconjunto que ele próprio é um espaço vetorial. Tá? Então, essa que é a ideia do próximo conceito, que é o conceito de subespaço vetorial. Se a gente já tem um espaço vetorial V e considera um subconjunto